Oi pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do Estrelando. E estrelando no quadro de hoje, o Templo da Vida. O verso para decorar está lá em 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20, que diz assim: Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado o dom de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo todo. A mensagem central diz assim: Respondemos o amor de Deus quando nos dedicamos inteiramente a Ele. Pense aí com você. O que faz uma pessoa realmente ser ouvida? João Batista, em Mateus 3, verso 4, preferiu desertos do que palácios e também de banquetes preferiu gafanhotos e mel silvestre. Por que Deus escolheria um homem tão rústico para a obra mais importante que aconteceria na história? A resposta para essa pergunta é estratégia. João não era pregador. Ele era a própria mensagem. João Batista teria que ter o melhor corpo possível, a melhor saúde para aquela missão que Deus havia dado a ele. Essa missão era de preparar o caminho para Jesus, o seu primo. Ele estava preparando o coração das pessoas para que quando Jesus viesse, o coração delas já estivessem quentinhos para ouvir a mensagem que Jesus daria para elas. Para isso, João precisava de uma saúde muito boa. Para João Batista ter uma saúde muito boa, ele devia seguir os 8 remédios naturais e também devia impedir que qualquer coisa atrapalhasse a chegada da luz de Deus para sua mente. João Batista estava muito preparado para preparar as pessoas para quando Jesus viesse. Pessoas vinham de todos os cantos da Judéia para ouvir João Batista pregar. Elas achavam um pouco estranho, porque João Batista estava no deserto e comia gafanhotos e mel silvestre. Porém, a mensagem era muito bonita e estava realmente preparando o coração delas. João Batista sabia que se ele queria ter um canal no céu, ele deveria deixar aquele canal desobstruído. O livro O Libertador traz uma percepção bem poderosa. João deixava claro para as pessoas da necessidade da justiça de Deus. Ele falava que as pessoas também tinham que sentir essa necessidade e até João Batista precisava senti-la. E para um trabalho desses, João Batista não simplesmente precisava de uma boa oratória, mas ele precisava de um bom templo para que Deus o usasse. Ele precisava desse templo para que Deus pudesse habitar nele e emitisse a palavra para as pessoas. Pense nisso como um cabo de fibra ótica. Se há uma intercepção, a conexão cai. Sua mente é o único canal de comunicação com o céu. Se o canal está obstruído por atos ruins, a mensagem chega distorcida. A Bíblia também deixa claro que João Batista usava um cinto de couro. Esse símbolo significa de uma pessoa pronta para um trabalho pesado. Para ter essa prontidão, João Batista tinha que ter uma saúde e força mental muito bons. Por isso, ele seguia rigorosamente os 8 remédios naturais para deixá-lo saudável. Assim, a luz do céu entrava em João Batista com mais facilidade e assim ele podia compartilhar essa luz com outras pessoas. Hoje nós vivemos na era do excesso. Excesso de açúcar, excesso de telas, excesso de barulho até. João Batista nos ensina que o domínio próprio sobre o que entra pela nossa boca e pelos nossos olhos é o que permite que nossa mente opere num nível mais elevado. Sem temperança, a nossa espiritualidade se torna rasa, puramente emocional. Houve um momento que os líderes religiosos da época, os fariseus e os saduceus, vieram ver o que estava acontecendo com aquela multidão e um homem na frente. É claro, aquele homem era João Batista. Quando eles chegaram lá, João Batista não os saudou de uma forma muito gentil. Foi uma forma dura, mas não rude. João Batista chamou aqueles fariseus e saduceus de raça de víboras. João Batista também mandou eles produzirem fruto de arrependimento. E o que isso quer dizer simplesmente é que eles compartilhassem o amor de Deus com as pessoas, se arrependessem e fazer com que as outras pessoas se arrependessem também. Aqueles homens achavam que o DNA de Abraão já era o suficiente para considerá-los cristãos.
Mas eles estavam muito enganados, e João Batista provou o ponto dele. E aqui nós conectamos com os princípios da ciência do bom viver. Muitas vezes conectamos o mesmo erro. Achamos que ser religioso é só apenas acreditar em doutrinas. Mas o verdadeiro arrependimento produz frutos práticos, inclusive a nossa saúde. É dever de cada pessoa instruir-se sobre as leis da vida. Obedecer às leis da saúde não é uma lei estética, mas sim obedecendo ao Criador e adorando a Ele. Essa também é uma forma de representar gratidão ao Criador. Existe uma frase que diz: é incomparavelmente melhor evitar a doença do que sempre ficar tratando ela. Cuidar do corpo não é vaidade. Você apenas está mantendo sua saúde para ter uma melhor mente, para pensar em coisas melhores e também para poder espalhar o amor de Deus melhor entre as pessoas. Cuidar do corpo também é um ato do amor de Deus na nossa comunidade, porque um corpo doente limita o quanto nós podemos servir ao próximo. João Batista, no deserto, não tinha uma farmácia cheia de remédios onde ele poderia evitar as doenças dele ou até tratar delas. João Batista tinha os remédios que não são muito usados hoje na nossa rotina normal do dia a dia. João sempre usava uns remédios que são um pouco diferentes que a gente acha nessas farmácias. Esses são os remédios verdadeiros, os 8 remédios naturais. O primeiro remédio natural é a luz solar. A vida dele era ao ar livre, sob o sol da Judéia, o que hoje nós sabemos que é vital para a imunidade e também para a saúde mental. Depois, abstinência e regime conveniente. Ele evitava o que era prejudicial e comia o que era simples e nutritivo. Ele tinha exercício e repouso. Ele caminhava quilômetros pelo deserto e descansava depois de toda aquela caminhada. Ele também havia o uso de água. O ministério dele era literalmente focado no batismo, que envolve água, que é a água do Rio Jordão. E, acima de tudo, confiança no poder divino, a fonte de toda sua coragem inabalável. Esses remédios não curam apenas o corpo, mas também curam a nossa mente. Quando você coloca essas leis em práticas, como diz a Bíblia, você está aperfeiçoando a santidade, o que significa que você está limpando a sua mente para que o morador, o Espírito Santo, habite em uma casa limpa e possa dar dela um bom proveito. E também para que ele possa atuar sem barreiras. João Batista estava preparando o caminho para a primeira vinda de Cristo. Olhe para o mundo e para o seu redor. Nós somos a geração que precisa preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Antes, João Batista estava com essa responsabilidade. Agora, esta responsabilidade se passou para nós, adventistas, que devemos espalhar o Evangelho de Deus para as pessoas. Se João Batista precisava de toda aquela saúde e todo aquele tratamento, imagine quanto nós não precisamos também. Imagine nós que também vivemos num mundo tão mais caótico e estimulante. Não ignore as leis da vida. Não deixe que apetites e paixões dominem a sua razão. Lembre-se dessa regra de ouro. Devemos manter nossos apetites e paixões sob o controle dos poderes mais relevados da mente. Hoje eu vou te fazer uma pergunta direta. Qual desses 8 remédios você tem Qual desses 8 remédios você tem negligenciado? Para que somente seja um canal mais claro para a comunicação de você e Deus, prepare o caminho. Comece cuidando do templo que é o seu corpo. O Messias está voltando e ele quer encontrar o seu corpo pronto. Nosso corpo é propriedade adquirida de Cristo e não devemos nos sentir na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. As pessoas em geral têm procedido assim. Têm tratado o seu corpo como as suas leis e não previstem penalidade. Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo seu dever na família e na sociedade. Conselhos sobre regime alimentar, página 10 e 12. Que nós possamos sempre usar a saúde para limpar a nossa mente e deixar ela clara, para que consigamos falar com Deus e também compartilhar o amor dele com as pessoas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa lição dessa semana que você nos trouxe pra gente hoje. Obrigado porque cada mensagem tem
um assunto diferente para todos os dias aqui da Terra. Obrigado porque você sempre nos aconselha e também porque nós sempre estamos dando proveito dessas mensagens. Por favor, nos ajuda a colocar isso na nossa vida, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você gostou desse vídeo e quer ver mais um, é só voltar na próxima semana, que nós postaremos outro para você. E também, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, Deixai Vir a Mim Oficial. E também, se você tiver um pedido especial de oração, é só comentar aqui embaixo, que nós estaremos orando por vocês. Tchau!